Bom, pessoal, o vídeo de hoje tem como objetivo trabalhar em escala, que é um dos atributos essenciais do mapa, como traz aqui o capítulo do livro, o capítulo 2 do nosso livro didático, a partir aí da página 42. Bom, o que é escala, né? Escala nada mais é do que uma proporção entre o que é verdadeiro e aquilo que é representado no papel. Ou seja, a escala indica quantas vezes nós reduzimos algo real para que esse algo caiba dentro do papel, do papel que a gente tem. Vou dar um exemplo. Supondo que eu tenha um papel grande de 1 metro e eu tenho uma casa que tenha 100 metros por 100 metros, né? Para fazer esses 100 metros caber dentro de 1 metro, eu tenho que reduzir a casa 100 vezes. Então eu tenho uma escala de 1 para 100. Ou seja, cada unidade no papel corresponde a 100 unidades no real, na realidade. Bom, então isso é escala, simples assim. Normalmente nós escrevemos escala, como está colocado aqui no mapa, através de uma fração, como aqui, ó. Como é que a gente lê isso? 1 para 300 mil. Tá? Quer dizer que uma unidade medida no papel corresponde a 300 mil unidades na realidade. Qual unidade? Qualquer uma, porque é uma proporção, não necessariamente centímetros, pode ser milímetro. Por exemplo, 1 milímetro valem 300 mil milímetros na realidade. Se eu escolher centímetro, 1 centímetro vale 300 mil centímetros. Bom, então isso é o que nós chamamos de escala, e quando a gente escreve escala dessa forma, é o que a gente chama de escala numérica, mas também nós podemos escrever dessa forma, né? Fazendo na verdade, um segmento de reta, né? Todo fracionado, onde esse pedaço aqui, por exemplo, vale 3 quilômetros, esse 6, esse 9, até aqui 6, até aqui 9 e até aqui 12. Cada pedacinho, na verdade, 3 quilômetros. Bom, aqui nós temos exemplos de mapas em escala, né? O livro nos traz aqui, vamos ver. Aqui, por exemplo, este mapa tem a escala 1 para 10 mil. Né? O que significa 1 para 10 mil? Que a realidade foi reduzida 10 mil vezes. Este é um mapa da mesma área, mas vejam como ele dá uma visão mais ampla. Né? Tem um espaço maior que é representado. Esse espaço aqui ficou aqui dentro. É um espaço maior, porque a escala é 1 para 25 mil. Então é uma escala mais generalista, né? É uma escala que reduz mais a realidade. E aqui a escala 1 para 100 mil, mais reduzida ainda, é esse pedacinho aqui, né? Acabou se transformando nesse, e esse aqui, por sua vez, esse aqui se transformou nesse. Então o que a gente vê aqui? Que as escalas, quando o seu denominador aumenta, 10 mil, 25 mil, 100 mil, os denominadores aumentam, na verdade, nós reduzimos mais a realidade. Quanto maior é o denominador, maior a redução da realidade. Né? E isso resulta que, essa maior redução, ela resulta que o detalhamento, os detalhes são menos perceptíveis. Nós falamos que é um mapa mais generalista quando nós reduzimos mais a realidade. Quando nós reduzimos menos a realidade, como esse caso, nós conseguimos enxergar mais com mais detalhe. Aqui é algo muito importante, né? Olha só, escala grande, escala pequena. Quanto maior for o denominador, por exemplo, aqui 100 mil, menor é a escala, porque menores são os detalhes, né, que nós conseguiríamos enxergar. Quanto menor for o denominador, nós falamos que maior é a escala. Então, a maior escala que você poderia conceber, teoricamente, ninguém vai fazer um mapa desse, poderia ser 1 para 2, por exemplo. Isso é uma escala gigantesca, né? Ninguém faz isso, porque é reduzir a realidade só 2 vezes.
Então, escalas pequenas, vamos pegar aqui o Atlas. Pessoal, olhem aqui, o que nós vamos enxergar aqui? Este mapa do Brasil, do GeoAtlas, ele foi construído numa escala que nós podemos chamar pequena, né? Olha aqui, a escala aqui é 1 para 25 milhões, quer dizer que o Brasil teve que ser reduzido 25 milhões de vezes para caber aqui nesse pedaço de papel. Obviamente que este mapa aqui tem uma escala ainda menor, porque, obviamente, nós não temos a escala aqui, mas, obviamente, ele está mais reduzido que aquele, né? Isso deu uma escala de 1 para 50 milhões, pelo menos. Bom, aqui nesse mapa, também nós enxergamos a escala numérica que está aqui embaixo. Por que se coloca a escala numérica nos mapas, juntamente com a escala numérica, essa escala gráfica? Por que se coloca a escala gráfica nos mapas? Por uma razão. Hoje em dia se trabalha muito com Xerox, por exemplo. Se você pegar esse mapa e você reduzir, a escala numérica não vale mais. Mas a escala gráfica, ela é reduzida junto com o mapa. Então ela continua valendo. Porque nós usamos essa escala gráfica de uma forma muito simples. Isso aqui, a escala gráfica, ela permite que a gente rapidamente deduza distâncias. Olha, esse pedacinho aqui, daqui até aqui, dá 250 quilômetros. Então, esse pedacinho aqui da parte do meu dedo, ó, eu já consigo, dentro do mapa, muito rapidamente, de forma expedita, calcular a distância. Daqui até aqui, 750 quilômetros. Então, olha, qual a distância do Rio Grande do Sul de uma ponta a outra? Olha, pegando rapidamente aqui, até com a caneta, olha só, né? Cerca aí de 500 quilômetros, né? Então serve para a gente ter uma ideia das distâncias. E também serve, aquilo que eu comentei, se você reduzir esse mapa, através de um Xerox, essa escala se reduz junto e ela continua valendo, mas não aquela, né? A escala numérica aí terá que ser alterada. Então, escala numérica e escala gráfica. Tá? Então, isso, na verdade, é escala. E importante, como eu disse, vocês perceberem que, vou repetir, denominador maior, escala menor. Escala esta aqui, 1 para 100 mil. Esta aqui que eu mostrei para vocês, 1 para 25 milhões. Qual que é a menor escala? Esta aqui, 1 para 25 milhões, porque tem muito menos detalhamento, eu não consigo enxergar aqui, por exemplo, bairros, nenhum bairro de nenhuma cidade. Isso está extremamente generalista. Enquanto que aqui, obviamente, eu já enxergo os bairros, nessa escala que é maior, enxerga até os edifícios, e nessa aqui o detalhe, né, da localização dos edifícios, como escola, igreja, hotel e assim por diante. Tá, pessoal? Então, isso é extremamente útil. Quanto mais detalhes você precisar, quanto mais detalhes, maior deve ser a escala. Muito bem. Agora vamos partir para uma outra questão, que é a seguinte. Existem muitos exercícios que são cobrados a partir de escala, né? Exercícios de escala. O que nós vamos, então, propor para vocês? Vamos propor uma série de atividades com exercícios tipo vestibular, para que vocês saibam trabalhar com escala matematicamente e resolver esses exercícios. Aqui eu passo uma dica, tá? Todo e qualquer exercício de escala, né, qualquer problema de escala, anotem estas formulazinhas aqui. Dzão, né, D grandão, igual a D pequeno vezes Z, D pequeno igual a D grande dividido por E, e E grande igual a Dzão dividido por Dzinho, D grande por Dzinho. E aqui eu coloco o que significa cada um
dessas variáveis. A distância real, o d grandão, distância gráfica, quer dizer, aquela distância no mapa, o d pequenininho, e o e. Aqui sim, pessoal, aqui a gente pega somente o denominador, não há necessidade de pegar o numerador. Por quê? O numerador da escala é sempre 1, como por exemplo 1 para 10.000. O que significa isso? Nós vamos achar este número. Nós já sabemos que o numerador é 1. Então, através dessas formulazinhas, nós resolvemos todos os exercícios e problemas de escala. Nós faremos isso no próximo vídeo.